Fala galera do SEDUC, tudo bem? Meus jovens alunos do segundo ano, tudo certo? Então, professor Fabrício aqui, dando continuidade às nossas aulas semanais aqui via vídeo. Esta semana vamos falar um pouquinho sobre a ONU, uma das organizações internacionais que a gente vem comentando nas aulas passadas. Agora, no meu relógio aqui é 1h56 do dia 13/10. Estou gravando a aula de vocês na madrugada, como a maioria das aulas. Eu gosto de fazer essas aulas no período da madrugada, que para mim é mais tranquilo, e também pelo fato de que o meu rendimento maior é durante a madrugada, então por isso que eu estou gravando esta aula neste horário. Certo, galera? Então vamos lá. Então vou compartilhar a tela aqui, como a gente sempre faz. Então, beleza, pessoal. Quando a gente fala em ONU, Organização das Nações Unidas, muita gente se pergunta, o que é, como funciona, é isso que a gente vai entender como funciona hoje, tá, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a ONU, ela era uma organização um pouquinho diferente antes dela ser criada. Ela era chamada Liga das Nações, tá? Então, o que é a Liga das Nações, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Meu computador ficou louco aqui. Deixa eu só mudar minha câmera aqui para ficar melhor aqui. Então, Liga das Nações ou Sociedade das Nações, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial, uma guerra extremamente sangrenta que aconteceu na Europa, envolvendo inúmeros países em torno do nosso planeta. Então, ela é criada após o Tratado de Versalhes, em 1919. O Tratado de Versalhes foi criado em 28 de julho de 1919 e criou inúmeras sanções a alguns países, principalmente a Alemanha. E a Liga das Nações, como já falei, foi criada após a Primeira Guerra Mundial e tinha o objetivo principal, de servir como um espaço para discussões entre as nações, e assim evitar guerras sequentes, E sua sede ficava em Genebra, na Suíça, certo? Então, a origem da Liga das Nações, antes da gente falar da ONU, aqui está a bandeirinha da Liga das Nações, a antiga Liga das Nações, e hoje é chamada de ONU. Então vamos lá, Então, quando a Primeira Guerra Mundial termina, em 1918, as nações vitoriosas se reuniram na França, mais precisamente em Versalhes, por isso o Tratado de Versalhes, para discutir várias questões e as indenizações, contra os países perdedores e também as questões das fronteiras como ficariam. O presidente americano Wilson, propôs ao Congresso, do seu país a criação de um fórum internacional para esse tipo de decisões, E o objetivo principal não seria resolver os atritos dos países, Aliás, desculpa, o principal objetivo, seria resolver os atritos entre os países, Através sempre da diplomacia entre as nações, E de não ter mais e não mais de guerras como foi em 1914 e 1918, Essa lei ficou conhecida como os 14 pontos de Wilson, E foram aceitas e incorporadas ao Tratado de Versalhes, Então, beleza, Quando a gente fala em ONU, a gente tem que lembrar da Liga das Nações, obviamente, que foi o início da criação do organismo internacional mais importante, Então, vamos lá. Então, a Liga das Nações, a primeira reunião da Liga das Nações aconteceu em 1920, mais precisamente na França, em Paris, Dia 16 de janeiro, se não me falha a memória, E o primeiro, os primeiros membros da Liga das Nações foram, obviamente, os vitoriosos na Primeira Guerra, Assim como os principais França, Holanda e Bélgica, Então, os Estados Unidos acabou não participando dessa primeira reunião, E assim como eu estava comentando ali sobre o presidente Wilson, ele, por sua vez, não obteve aprovação do Senado americano para entrar na Liga das Nações, Ele solicitou ao Congresso americano e os Estados Unidos acabou não aceitando, Desse modo, um dos fundadores, um dos pensadores da Liga das Nações, o seu país acabou não entrando nessa instituição internacional. Então, o objetivo principal, o órgão principal da Liga das Nações era formado por 7 membros, Dentre eles, 3 eram membros permanentes, que era aliás, desculpa, 4 eram membros permanentes, que era a França, Inglaterra, Itália e Japão, Por outro lado, outros 3 membros ocupavam cargos temporários de 3 anos,
A princípio, os países como a Alemanha e Turquia, perdedores na Primeira Guerra Mundial e principais, né, e os principais, como posso dizer assim, o Tratado de Versalhes foram os principais países que tiveram sanções, né, do Tratado de Versalhes, né, e eles ficaram proibidos de participar da Liga das Nações, né. No entanto, em 1926 a Alemanha se incorporou, né, à Liga das Nações, e em 1932 a Turquia, né, o antigo Império Otomano acaba entrando, né. Então ambas, num primeiro momento, acabaram ficando de fora e após um tempo acabaram sendo anexadas, né. Também a União Soviética, né, não entra na Liga das Nações no primeiro momento, né, apenas em 1934, né, seu ditador Stalin decide participar, né, da instituição como um gesto de muito boa vontade, né. Enfim, né, vamos falar também sobre o Brasil na Liga das Nações, né, por causa o Brasil acaba participando da Primeira Guerra Mundial, né, e foi um dos países que ajudou a criar a Liga das Nações, mesmo que não com protagonismo, digamos assim. O Brasil, por muito tempo, foi o único país americano, né, do continente americano, a participar do Conselho da Liga, né? E como não havia regras, né, para a ocupação dos assentos temporários, o Brasil passou a ser reeleito anualmente no Conselho, né, da Liga das Nações. No entanto, ao ser o único participante do continente americano, né, o governo brasileiro achava que deveria ter um pouquinho mais de prestígio, né? O presidente da época era o Arthur Bernardes, né? A gente já comentou, né? E assim começa uma campanha, né, para o Brasil possuir um assento permanente na Liga das Nações, né? E o Brasil sustentava essa tese de representação do continente americano, era uma das teses do Arthur Bernardes, né, para ser um conselheiro permanente no Conselho, né? Na ausência dos Estados Unidos, o Brasil seria o candidato da América, né? Como os Estados Unidos não participou, né, o Congresso americano não deixou o Brasil solicitar, né? Também por ser um país de dimensões continentais, entre outras coisas. E a Liga das Nações, né, foi criada em 1919, dissolvida em 1946. Tinha o objetivo de reunir todas as nações da Terra, acabou não conseguindo, né? E tinha como funções, né, mediar e arbitrar relações, né, entre os países em uma mesma organização, manter a paz e a ordem no mundo inteiro, evitando assim desastrosos conflitos, né, como a Primeira Guerra Mundial, né? E a Liga das Nações acabou sendo um fracasso, né, pelo fato de que ela não conseguiu, né, conter as tensões e acabou vindo a Segunda Guerra Mundial, né? Ela não conseguiu evitar, né? Então, dentre os motivos para a Liga das Nações não ser bem sucedidas, né, teve a ausência da potência mundial da época, que era os Estados Unidos, né, a falta de vontade política entre os membros, né, o colonialismo em vários países do mundo, né, muitos países ainda eram colônias europeias, né, e a mudança brusca na política alemã, né, com o Hitler ascendendo ao poder em 1933, né. Então, a Liga das Nações termina em 1942, porém em 1946 as suas atribuições passaram para a nova criação, que é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, entre outras coisas. Então, Liga das Nações é isso, beleza? Então, vamos falar do nosso objetivo principal da aula, que é a ONU, seguindo aqui, então, né? Então, a ONU, como já falei para vocês, né, Organização das Nações Unidas, né, corresponde a uma organização internacional que reúne países voluntariamente, não é, os países não são obrigados a participar da ONU, né, com a intenção principal de promover a paz, cooperação internacional e desenvolvimento mundial. O secretário-geral da ONU atual é o português Antônio Gutierrez, né? Ele entrou no cargo em 2017, certo? O secretário-geral, ele é o mais alto funcionário da ONU, né? E é o chefe da Secretaria da ONU. Deve pautar, né, a sua segunda Carta das Nações Unidas, né? Que foi criada em 1946, né? Obedecendo aos princípios de independência e imparcialidade de todas as nações, beleza? Ele é conhecido também, né, como moderador do mundo, né, como a posição é definida na Carta das Nações Unidas. O cargo é de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5 anos, né? E o secretário-geral é nomeado pela Assembleia Geral da ONU, né? Geralmente feita de 5 em 5 anos, né? Depois de ter
se o nome dessa pessoa tem que ter sido recomendado pelo Conselho de Segurança da ONU. Eu vou explicar um pouquinho mais, né? Já expliquei na outra aula, mas hoje vou explicar um pouquinho mais a fundo, né? E pode, teoricamente, substituir a recomendação do Conselho de Segurança da ONU se a maioria dos votos não for atingida, né? Uma eleição simples até, né? Certo? Então, seguindo aqui, vamos lá, né? Aqui estão os nomes dos secretários gerais da ONU ao longo dos anos, né? Desde a criação da ONU em 1946, né, até os dias atuais, né? Talvez o secretário mais conhecido da ONU é o Kofi Annan, né, de Gana, né, que ficou de 97 a 2007. Ficou 10 anos no cargo, né? Podem notar também que o Brasil não teve nenhum secretário-geral da ONU, né? E para quem se interessa, né, nessas questões da ONU, tem um filme na Netflix que se chama Sérgio, para quem entender as relações dos países, esse filme é bem interessante. Então, seguindo aqui a criação da ONU, né, como já falei, né, ela foi criada oficialmente pós Segunda Guerra Mundial, né, entre 1945 e 46, né. Ela vem para mediar os conflitos internacionais, né, também pelas questões que destruíram diversos territórios, né. Então a motivação ela está relacionada com os conflitos internacionais da Segunda Guerra Mundial, né, que devastaram o nosso planeta, né, vários continentes, né, mais principalmente na Europa e na Ásia, né. Então, os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios, né, pelo mundo, né, como falei, principalmente na Europa e na Ásia, né, e vitimaram inúmeras pessoas, né. Então, trazendo assim a necessidade de buscar a paz entre as nações, né, uma paz duradoura, né, como já comentei para vocês, né. A sede, né, aliás, vamos comentar algumas coisas, né. Algumas das principais discussões da ONU, né, seja nas conferências, entre as coisas, eu coloquei algumas aqui, né, que é a paz mundial, né, como a principal, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, desarmamento, terrorismo, igualdade de gênero, questão de alimentos e fome, né, saúde, né, entre outras coisas, né. Então, as principais discussões da ONU são essas, né? Então, a sede da ONU, como estava comentando ali, ela se encontra em Nova York, né, que é considerado um território internacional, né. E, no entanto, ela tem outras subsedes, né, pelo mundo, né. Entre as mais conhecidas estão na Suíça, na Áustria, Beirute, Santiago, entre outras cidades, né. Então, a ONU, ela possui uma bandeira própria, que é aquela azulzinha que está em alguns slides anteriores, né. E ela é dividida em 6 idiomas oficiais, né, que permitem que todos os membros possam estabelecer comunicações, né, que são inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo, né? O português não é uma dos idiomas oficiais, né, da ONU. Beleza? Seguindo aqui, né? Então, os órgãos principais da ONU aqui, eu vou baixar aqui deixa eu baixar a minha imagem aqui. Então, os órgãos principais da ONU são a Assembleia Geral, né, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico Social, né. Só um minutinho aqui, deixa eu só o Conselho de Tutela, né, que eu vou explicar cada um deles para vocês, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, né. Então, eu vou explicar cada um deles para vocês. Então, a Assembleia Geral, né, da ONU, né, é aquela que o Brasil tem a tradição, porque só tinha caído um negócio aqui. Então, aquela que o Brasil tem a tradição de sempre ter a primeira fala, né, essa primeira fala não é uma regra geral, né, mas o Brasil tem a tradição, né. O primeiro brasileiro a falar na Assembleia Geral da ONU foi o Oswaldo Aranha, né, e na época, 1946, né, na segunda Assembleia Geral da ONU, existia uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética, e como o Brasil sempre, caracteristicamente, foi um país neutro, né, deixaram essa fala para o Brasil, que ao longo dos anos, né, de 1946, 47 até nos dias atuais, o Brasil sempre tem a primeira fala, né? Haja visto que na última conferência que tivemos, o Bolsonaro falou primeiro. Então, a Assembleia Geral, vamos lá, vou explicar para vocês cada uma delas. Assembleia Geral constitui a principal Assembleia Deliberativa da organização, né, composta por todos os Estados-membros, né, dirigida por um presidente eleito entre os países, né, que eu já comentei para vocês, que é o Gutierrez ali, né. O Conselho de Segurança eu já expliquei na outra aula, né, ele é composto por
15 países, né, cinco membros, né, cinco membros permanentes, que, né, que eu já comentei na aula para vocês, né, e é o órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os países membros, né, os 193 países, né. Então, os 5 países, vou comentar novamente, que são membros permanentes, é os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China, certo? E 10 membros temporários, né, que ficam em mandatos de 2 anos, né? E é o único órgão da ONU com poder decisório, sendo, portanto, um dever o respeito às decisões tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU, certo? Então, ele intervém em questões de guerras, terrorismo, entre outras coisas, né? E o Brasil foi membro, se não me falha a memória, por 11 vezes, né? 11 mandatos de 2 anos, né? Beleza? Então, o Conselho Econômico e Social é um órgão responsável por auxiliar a Assembleia Geral, né? Com a cooperação socioeconômica entre as nações, né? E o desenvolvimento econômico internacional, né? Composto por 54 membros eleitos, né? Pela Assembleia Geral a cada 3 anos, né? Então, 54 países formam a cada 3 anos o Conselho Econômico e Social, certo? Conselho de Tutela, que aqui é composto por 5 membros permanentes, que são os mesmos que compõem o Conselho de Segurança. Suas atividades foram suspensas e reúne-se apenas quando existam existam situações que exijam a sua reunião, né? Então, o Conselho de Tutela é os mesmos países do Conselho de Segurança, né? Os cinco países, né? O Conselho Internacional de Justiça, que está ali, né, também conhecido como Tribunal Internacional de Justiça, né, é considerado o principal órgão judicial, né, da organização, e o objetivo é julgar os que cometem crimes graves do direito internacional, como guerras e genocídio, né, composto por 15 membros eleitos na Assembleia Geral, aquela que eu já comentei para vocês, né, e pelo Conselho de Segurança, cumprindo um mandato de 9 anos. Né. Então, inclusive, até quando o nosso ex-presidente Lula foi preso, né, ele queria, até foi se comentado que ele gostaria de ir, né, para a Corte Internacional da ONU, né. E o secretariado, né, que é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga realizar as suas reuniões, bem como dirigir os demais órgãos, que é os que eu comentei acima. Né. O secretário-geral é o principal cargo da organização, que é o Gutierrez, o português, como já comentei a vocês. Beleza? Aqui está a carta, né? A carta, deixa eu só mudar minha câmera aqui para que vocês possam ver. Aqui está a carta, né, uma parte da carta da ONU, se vocês quiserem ler, né, ela comenta, né, que os objetivos, né, que é preservar as gerações futuras, né, dos flagelos da guerra, que por 2 vezes no espaço de nossa vida trouxe sofrimento, né, à humanidade, e reafirma a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade dos direitos entre os homens e as mulheres, assim como entre as grandes e as pequenas nações, né, estabelecendo condições sobre a qual a justiça e o respeito às obrigações decorrentes ao tratado, né, e de outras fontes de direito internacional sejam mantidos, promover o progresso social, aquele esquema que eu comentei para vocês. Né. Seguindo aqui alguns propósitos, né, da ONU, né, como já comentei a vocês, né, os propósitos principais: manter a paz e a segurança internacional, né, para que não haja um novo conflito, uma nova guerra mundial, né. Óbvio que é complexo, né, de se entender, porque a ONU não intervém em alguns conflitos regionais, né, mas quando se torna tensões, como foi na Guerra Fria, tensões contemporâneas nesse último século, a ONU tem um papel quase que fundamental, né. Outro propósito também é desenvolver relações amistosas entre os países, né, mesmo com tensões, como, por exemplo, tensões China e Estados Unidos, tensões Europa-Ásia, tensões na África, entre outras coisas. Né. Então, outra proposta é realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural, humanitário, né, promovendo sempre o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Né. Então, ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Né? Então, esses são os propósitos principais da criação da ONU. Né? Aqui os princípios, né, da ONU, né? O princípio da igualdade, né, de todos os seus membros, né? Então todos têm voz e vez, né?
Membros são obrigados a cumprir de boa fé os compromissos da Carta da ONU, aquele que eu li um pedacinho da Carta, né? Os membros também devem resolver seus conflitos internacionais pacificamente, sem ameaçar a paz, né? Sem ameaçar uma nova guerra, né? Algo que em alguns países não respeitam, né? Como Estados Unidos, Coreia do Norte, entre outros, né? Sem ameaçar a paz, a segurança e a justiça internacional. Todos os membros deverão assistir às Nações Unidas em qualquer medida, né? Então, todos os membros deverão acatar, né, as decisões tomadas em assembleia, em conformidade aos preceitos da Carta que todos os países assinaram. Então, quando a ONU foi fundada, ela tinha 51 países, atualmente ela é composta por 193 Estados-membros, né? Esses, como já comentei, eles não têm obrigatoriedade de participar, né? Mas é importante estar participando, né? E esses países definem as políticas, ações a serem tomadas a cada situação, e assim como financiam a organização. O Brasil é um dos principais países que financiam a ONU. Basicamente, 2% da grana que é investida na ONU é financiada pelo Brasil, e o país que mais investe na ONU é os Estados Unidos. Beleza? Outro contexto que eu coloquei aqui, que em inglês a ONU é chamada de United Nations, cuja sigla é UN, certo? Não é a ONU como a nossa aqui. Beleza? Aqui uma bandeira aqui, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as conferências ambientais da ONU, né? As principais, né? Digamos assim, né? E as principais conferências internacionais foram a de Estocolmo, em 1972, né? A ECO 92, ou Rio 92, a Rio mais 10, em 2002, a Rio mais 20, né? Em 2012, né? Já vou comentar sobre cada uma delas, né? As conferências sobre o meio ambiente reuniram os principais líderes mundiais, né, em torno dos temas referentes à preservação da natureza e ao desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, seguindo aqui, aqui temos as bandeiras, né, de cada uma das conferências, né? Vamos começar pela Conferência de Estocolmo, em 1972, né? No auge da Guerra Fria, né? Na questão da era nuclear, né? Aquela velha tensão da Guerra Fria, né? E sobre a organização da ONU em 1972, né, na cidade sueca, que deu o nome ao evento, né, um total de representantes de 113 países, né, e 250 organizações ambientais reuniram-se para debater, né, as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente, né. Já existia nessa época uma preocupação global quanto ao meio ambiente, né, algo que tem crescido nos últimos anos, né, e notem que é algo histórico, né, 1972. Então, a Conferência de Estocolmo, cujo nome foi o nome oficial, né, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, né, foi o nome da conferência, né, e teve como principal resultado uma declaração final, né, oficial, qual designava a premissa que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito de viverem em um ambiente com saúde e sem degradações ambientais, né? Então, notem que foi algo extremamente importante. Então, a próxima aqui que está a imagem é a Rio 92, né? Que foi, obviamente, né? No Rio de Janeiro, né? Em 1992, né? E também foi chamado de Rio 92, ou, né? A Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente e o desenvolvimento, né? Ou ainda, né? Também chamada de Cúpula da Terra, né? Pode ser chamada por este nome, né? E foi considerada uma das principais, né, reuniões, né, um marco na questão ambiental, né, em termos de políticas ambientais ao longo da história. Talvez seja a mais importante, né, um divisor de águas na questão ambiental, né. Com uma ampla cobertura midiática, né, a mídia ficou muito em cima, né, nessa questão de o que seria tratado, né, na Rio 92, né, e com a presença de 172 países, né, então um número bem expressivo, né, e centenas de organizações ambientais pelo mundo, né. Então, enquanto teve como resultado a assinatura de 5 importantes acordos, né, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, Agenda 21, Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima, certo? E também ficou definido que em um período de 10 anos uma nova conferência seria realizada, né, para ampliar as discussões, né, e avaliar os resultados, né? Então, avaliar os resultados e também cumprimento dos acordos aprovados, né? Nesse meio tempo também, né, várias outras conferências ambientais aconteceram, né, como a COP1, né, Conferência das Partes, que foi em Berlim, né, em 1995 a COP2 em Genebra, no ano seguinte a COP3 em Kyoto, em 97, né, aliás, a COP3 em Kyoto no ano de 97, entre outras conferências, né. Enfim, seguindo aqui, né, a Rio Mais 10, né, conforme eu falei para vocês, ali tinha um período de 10 anos, né, e a Rio Mais 10, ela não foi feita no Rio de Janeiro, né, ela foi, né, o encontro foi feito na África do Sul, né, e o nome oficial era a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, né, essa questão do desenvolvimento sustentável nos últimos anos, né, e nessas conferências foi um tema bem debatido, né. Ocorreu na cidade de Joanesburgo, né, em 2002, né, e contou com a presença de 189 países, né, um número ainda mais expressivo que a Rio 92, né, e contou com a presença, aliás, e os principais pontos dessa cúpula foi a afirmação do desenvolvimento sustentável, aquilo que foi decidido na Rio 92, né, com base no uso e conservação dos recursos naturais renováveis, né, e a reafirmação do desenvolvimento do milênio, né, conhecido pela sigla ODM, né, proclamados 2 anos antes pela ONU em 2000. Então, foi nessa conferência, né, que se avolumaram as críticas sobre a falta de resultados concretos, né, da Rio 92, né, porque os resultados não foram tão bons, né, também em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos naturais, né? Alguns países acabaram não acatando as decisões e não trabalharam, né, em prol, né, dos acordos firmados, né? Nesse sentido, a maior parte das acusações foram feitas pelas ONGs, né, e ativistas ambientais, né, aos países desenvolvidos, entre eles Estados Unidos, alguns países da Europa, né, a China também, né. Então, como eu já falei, né, foi direcionado principalmente aos países desenvolvidos, né, sobre a falta de perspectivas ao combate às desigualdades, né, entre os outros países e nas questões do desenvolvimento sustentável que esses países não estavam fazendo, né, estavam cobrando, mas não estavam fazendo. E aí vem a Rio +20, né, que aconteceu em 2012 aqui no Brasil, né, voltou a ser no Rio de Janeiro, né, e é a Rio +20 porque foi 20 anos depois da Rio 92, né? Então, como já falei, novamente foi feita essa conferência no Brasil, né? No Rio de Janeiro, né? Então, a Rio +20 ou a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, qualquer um dos nomes tá ok, né? Tá certinho, né? E reuniu um total de 193 representantes de países, né? E uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais da época, né? Então, teve uma questão midiática bem grande, né? Então, sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta, né? O resultado foi a avaliação política, né, ambientais sobre a Rio 92, sobre o Rio +10, né? E então as questões adotadas e a produção de um documento final intitulado, né, O Futuro que Queremos, né, era o nome do documento que foi criado nessa conferência, onde foi reafirmada uma série de compromissos ambientais, né, e desenvolvimento sustentável. No entanto, né, como já aconteceu na Rio +10, né, em Joanesburgo, né, as críticas apareceram sendo principalmente direcionadas pela falta de clareza de alguns países, né, falta de objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para alguns países, né, para que os países reduzissem a emissão de poluentes como CO2, né, e preservem e reconstruam suas áreas naturais que foram degradadas. Certo, pessoal? Então, aqui, né, falamos sobre as questões da ONU, né, sobre as conferências, sobre o Conselho de Segurança, sobre o que sobre quais questões, né. A ONU, né, ela foi criada, né,
basicamente sempre após as guerras, né? Tem intuito de diminuir os conflitos, diminuir as tensões, né? Óbvio que a atuação da ONU em em alguns conflitos ela consegue, em alguns conflitos ela não consegue, mas é o organismo mais importante que temos no contexto atual, certo? A ONU ela sempre cai nos vestibulares de Enem uma questão, alguma coisa ou outra sobre como que ela funciona, quais que são os membros, quem que são, quem que não são, e por isso que eu quis trazer uma aula apenas sobre a ONU, certo? Então, acho que, né, expliquei tudo sobre a questão da ONU, né? É claro que são muitas coisas, né, para a gente estar falando sobre a ONU, né? Mas eu quis trazer basicamente, né, conceituar sobre todos eles. Então fica aqui meu abraço, já são 2h27 da manhã, vou ir descansar agora e deixo meu abraço para vocês, que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Beleza, galerinha? Um abraço e tchau, tchau.